Podem assentar, à vontade. Queria que os irmãos abrissem João capítulo 7, versículo 37. Estou lendo esse versículo a partir do louvor que nós cantamos por último, que como eu disse, eu não conhecia, e a impressão que eu tinha é como aquelas expressões dos Salmos, as versões, lógico, aqui eu entendo que os irmãos vão entender o que eu vou falar, versões mais antigas da Bíblia, elas tinham termos assim, tipo bradar, clamar, rogar, sabe? Eram, na minha época, quando eu era muito jovenzinho, que eu lia lá nos anos 80, 90 a Bíblia, eu tinha essa impressão. E enquanto nós cantávamos o louvor, eu estava assim, irmãos, quase eu ia berrar, mas eu decidi preservar minha voz para poder falar aos irmãos com graça. Mas deu vontade de bradar. Porque a Bíblia diz que nós devemos bradar quando nós estamos suplicando, quando nós estamos invocando o nome do Senhor, quando nós estamos louvando o seu bendito nome. E Jesus fez isso. João capítulo 7, versículo 37, olha o que a palavra de Deus diz. E no último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé, então ele não estava em pé, então ele tem um movimento aqui, o seu corpo, né? É possível que ele estava fazendo isso para projetar seu corpo e seu entendimento, a interpretação que eu tenho. E ele clamou, meus irmãos, ele bradou, esse é o sentido. Jesus não tinha microfone, nós não temos aqui, né, pastor Michael? A gente ainda consegue, né, ainda. Mas ele bradou, irmãos. E aqui é um contexto o que ele vai bradar. Porque nessa cerimônia, nessa festa, era para lembrar a água que Deus proveu para o povo no deserto. E a água na sua simbologia da própria Escritura. Eu não vou agora entrar aqui para ganhar tempo. Mas ele olhando as pessoas carregando as vasilhas, não sei, ou os jarros, as coisas, na festa, vocês imaginem a cena, as pessoas estão na festa, estão tipo numa marcha, assim, sabe? Tipo e Jesus está ali, não está com elas, assim, nessa mesma marcha. Jesus, ele se põe em pé, ele projeta o corpo e clama, ele brada. E ele diz isso aqui: se alguém tem sede. Que belo convite, meus irmãos. Venha a mim. Vocês estão entendendo? Eles estavam falando que Deus tinha provido, né? Estavam lembrando da rocha, aquela, né, da pedra que Moisés batia. Tem contextos aqui. Mas a questão, meus irmãos, é que Jesus, nesse momento, ele faz um convite a ele mesmo. Ele diz para a mulher samaritana, um pouco antes, lá em João 4, né? Se ela soubesse, se tu soubesses quem fala a ti, tu pedirias água a mim, e não eu a ti. Mas ali era para comprovar a humanidade de Jesus. Jesus era 100% homem, ele tinha sede. Caminhou bastante, logo, né? Como homem, Jesus tomou água. Que é uma doutrina que nós somos ensinados pelo pastor Michael, pelas escrituras aqui, já há bastante tempo, e sabemos disso. Tem pessoas que não creem nisso. Isso é central. Infelizmente. E ele vai dizer aquele versículo muito conhecido nosso, né, nessa igreja aqui. Quem crê em mim, como diz a Escritura, né, rios de água viva correrão do seu interior, né? Aqui diz ventre, do seu ventre, né? Das suas entranhas, do seu interior, do seu ser. Porque Jesus é a vida. E ele é o rio que corre do trono de Deus e nos dá a vida. E então,
Jesus bradou, Jesus clamou, convidando a todos nós. Vendo, né, toda aquela cena, ele diz: ei, tipo assim, sabe? Ei, quem tem sede, vem a mim. É nesse sentido. Que bela pregação do Evangelho. Amém? Já quero ler com os irmãos aqui, ó, João 12. Rapidamente, só para nós ganhar aqui. A partir do versículo 30, nós vamos ler aqui. João 12, 30. Respondeu Jesus e disse: não veio esta voz por amor de mim, mas por amor de vós. Prestem bem atenção nisso, irmãos. Tem um contexto aqui, vocês vão entender onde é que o texto vai nos levar aqui. Jesus está dizendo o seguinte: respondeu Jesus e disse: não veio esta voz por amor de mim, mas por amor de vós. Agora é o juízo deste mundo. Agora será expulso o príncipe deste mundo, e eu, quando for levantado da terra, né, todos atrairei a mim. Lembra da serpente do deserto? É um tipo, uma figura de Cristo, a serpente de bronze lá de Moisés. Para que as pessoas fossem salvas, curadas, né, tinham que apenas olhar para o alto e ver a serpente. Né? Simbologia, tipologia, como o pastor Michael diz, figura de Cristo lá em toda a Escritura, em Moisés. Aí ele vai dizendo o seguinte: e dizia isso, significando que morte haveria de morrer. Respondeu a multidão: nós temos ouvido a lei, que o Cristo permanece para sempre. Olha que interessante, eles não creem que ele vai morrer. Né? Como dizes que convém que o Filho do Homem seja levantado. Né? Aí, aliás, aqui Jesus está falando, né? Quem é esse, o Filho do Homem? Está questionando. Disse-lhes, pois, Jesus: a luz ainda está convosco por um pouco de tempo. Andai enquanto tendes luz, para que as trevas não vos apanhem. Pois quem anda nas trevas não sabe para onde vai. É cego, é guias de cego. Não tem noção do caminho, não sabe com quem anda, não tem entendimento claro da vida que vive. Enfim, é nesse sentido. Enquanto tendes luz, crede na luz. É isso que ele está dizendo. Para que sejais filhos da luz. Essas coisas disse Jesus, e retirando-se, ocultou-se deles. E ainda que tinha feito tantos sinais diante deles, não criam nele. Sinais, maravilhas, prodígios e tal. Eles não criam nele, em quem ele era. A questão não é o que ele fez, nesse aspecto aqui. Porque ele tinha feito, mas eles não creram. 38. Para que se cumprisse a palavra do profeta Isaías, que disse: Senhor, quem creu em nossa pregação? Aqui já começa a falar do Evangelho. Já começou antes, mas aqui vai ficar mais claro agora. E a quem foi revelado o braço do Senhor, por isso não podiam crer. Então Isaías disse outra vez: cegou-lhe os olhos, os cegos ali, né? Endureceu-lhes o coração, a fim de que não vejam com os olhos e compreendam no coração, e se convertam e eu os cure. Isaías disse isto quando viu a sua glória e falou dele. Apesar de tudo, até muitos dos principais creram nele, mas não o confessaram por causa dos fariseus, para não serem expulsos das sinagogas. Autopreservação, né? São pessoas que secretamente creem em Jesus, secretamente. Jesus é um Salvador, elas incorporam Jesus à sua realidade, mas Jesus não se assenhora, Jesus não tem domínio, não tem posse, não tem governo sobre ela. Ele não é o Senhor delas. Esse é um tipo de pessoa. E aí ele vai dizer o 43, porque amavam mais a glória dos homens, a autopreservação, do que a glória de Deus. 44, e Jesus clamou novamente e disse: quem crê em mim, crê não em mim, mas naquele que me enviou. A Trindade, a missão, buscar e salvar o perdido.
E para fazer isso precisa do Evangelho. E somente do Evangelho. Somente do Evangelho. Nada mais. Lucas 19:10. Buscar e salvar os perdidos. Só precisa do Evangelho, nada mais. Nada mais, em absoluto. E ele vai dizer, e quem me vê a mim, vê aquele que me enviou. 46, eu sou a luz que vim ao mundo, para que todo aquele que crê em mim não pereça nas trevas. E se alguém ouvir as minhas palavras e não crer, eu não o julgo, porque eu vim, não para julgar o mundo, mas para salvar o mundo. Agora veja bem, quem me rejeitar a mim e não receber as minhas palavras, o Evangelho, aqui é um detalhe, já tem quem o julgue. Quem é? A palavra que vos tenho pregado. Essa há de julgar no último dia. Essa o há de julgar no último dia. Agora, irmão, prestem bem atenção nesse versículo 49. Eu quero destacar ele essa noite. Porque eu não tenho falado de mim mesmo. Irmãos, vejam bem. Quem está falando isso aqui é Jesus. E Jesus pregou o Evangelho. Ele pregou aquilo que Deus o enviou para pregar. Ele não pregou segundo a experiência dele aqui no mundo como homem. Não. Ele manteve o propósito da missão. A mensagem era maior que ele nesse sentido. Mas ele também era a mensagem. Ele era o verbo encarnado, ele era a palavra, o Evangelho. Todos concordam nisso. Agora olha a continuação do versículo. Não tenho falado de mim mesmo, mas o Pai que me enviou, ele me deu mandamentos sobre o que eu hei de dizer e sobre o que eu hei de falar. Jesus foi obediente até a morte, e morte de cruz, como diz Filipenses. Jesus não falou, não pensou e não agiu por si mesmo. Não agiu do seu jeito. Ele poderia ter feito isso. Por algum momento. Ele era Deus. Ele não se esvaziou da sua glória, de ser Deus. Ele não deixou de ser Deus. Isso é uma heresia. Ele foi fiel àquilo a qual ele foi incumbido a missão de pregar o Evangelho. Ele disse que me enviou e ele me deu, ele quem? O Pai que enviou ele, o mandamento sobre o que hei de dizer e sobre o que hei de falar. Ele não falou o que ele queria. Ele não falou sobre o que ele estava vivendo, sobre a cultura, da época, as ideologias da época. Na época tinha filosofia pra caramba, muito mais que agora, meus irmãos. Platão, Aristóteles, estava quentinho ainda o pão. Tinha recém saído do forno. Lembrei dos pãozinhos da Bia, Faz tempo, Vamos orar mais pro papai, pensar. Recém saiu do forno. E Jesus tinha lá Platão, Aristóteles, estava tudo lá ele, gente. Tudo famoso, Acho que todo mundo já ouviu alguma vez esses caras aí, os filósofos, Hoje também tem uma filosofia aí que nem chega aos pés desses caras. Os caras... Paulo teve dificuldade com esses caras aí, mas Deus deu graça para Paulo. O Espírito Santo e a palavra de Deus. Paulo não precisou se preocupar. E eu sei que o seu mandamento é a vida eterna. Portanto, o que eu falo, falo como o Pai me tem dito. Versículo 50. Vocês estão entendendo, irmão, o contexto? Jesus está deixando claro o que aqui? Que ele falava por si mesmo? Que era uma coisa... Ele tinha autonomia para isso. Mas ele fez isso? Não. E a própria palavra vai nos dizer em vários outros textos que ele foi fiel àquilo que Deus... E quando ele fala sobre o Espírito Santo, eu não vou abrir aqui porque eu vou ficar em muitos textos. Aqui em João mesmo, na sequência do 12 até o 16, recomendo os irmãos lerem, vocês vão ver que o Espírito Santo não pode falar dele mesmo. Jesus disse, o Espírito Santo virá e não falará de si. Mas falará
daquilo que o Pai me enviou a dizer, tipo assim, ele vai dar continuidade àquilo que já foi dito pelo Pai. Vocês estão entendendo, irmãos? A fidelidade, a preservação da escritura aqui nua e crua. Assim, em última análise, irmãos, é importante a gente começar nós estamos a 2 encontros de concluir a gente não vai ter condições de esgotar o assunto, como a gente tem dito com humildade aqui, nem de definir simplesmente, mas fica claro uma coisa, nem Jesus e nem o Espírito Santo aqui na terra têm liberdade para agir do seu jeito, por conta, seja no que for, muito mais na pregação do Evangelho. Isso tem que trazer uma baita reflexão para nós. Porque daí a gente tem que analisar a nossa pregação. Quando nós pregamos, nós temos prego o quê? Nós estamos estudando aqui sobre o conteúdo do Evangelho, por uma razão. Muito simples. Para que a gente venha pregar aquilo que os profetas pregaram, aquilo que os apóstolos pregaram, aquilo que o Senhor Jesus pregou. Porque nenhum deles pregou por persuasão humana, por vontade humana, pelo seu intelecto, pela sua cultura, porque eram teólogos, doutores. Não, irmãos. Eles foram obedientes, eles foram fiéis à Escritura. Eles apenas compartilharam o que Deus falou desde Gênesis. O Deus Criador. O Deus que tem um propósito eterno. O Deus Pai, como foi orado pelo nosso diácono. Deus Pai, que oração. Até numa oração a gente revela a nossa teologia. Teologia é entendimento. Começa em Deus. Não começa no homem. Nunca começou no homem. É uma cultura atual. Mas não bíblica. Não bíblica. Pode estar no meio da igreja, métodos de pregação, não sei o quê, 4 leis, não sei o quê, plano não sei do quê. Mas a Escritura tem um padrão. Ela tem um padrão. E ela tem normas e regras. Ela tem. Tu não pode pregar o que tu quer. Em absoluto. Tu não pode falar o que tu quer. A não ser que tu é maior que Jesus. Porque Jesus está dizendo, pelo menos foi o que eu li aqui, não tenho falado por mim mesmo. Mas, ele explica o que ele tem falado. Qual é a fonte da mensagem dele. E quem ordenou, quem deu um mandamento para ele, quem disse o que ele tinha que dizer, quem disse, foi o Pai. Como eu falei, o Espírito Santo também depois vai seguir a mesma linha. E virá um outro igual, e ele não falará de si, mas o Espírito da verdade vos guiará a toda a verdade. Qual a verdade? A verdade que já foi falada, que já foi estabelecida. Não é uma nova verdade. O Espírito Santo não estava naquele momento trazendo uma coisa nova, assim, simplesmente que até então não tinha sido falada por nenhum profeta, por nenhum escritor e nem por Jesus. Isso não existe, irmãos. Porque eles são oniscientes. E eles são um único Deus, eles são a Trindade. Então, nesse sentido, essa introdução ela tem uma implicação positiva. Que nós vemos começar, ao invés de fazer a reflexão no final, eu trouxe no início. O que nós temos pregado é o que Jesus ordenou, o que Deus ordenou, o que a Bíblia ordenou, ou a gente tem prego para as pessoas conforme a nossa experiência, conforme o nosso entendimento, a nossa cultura, a nossa tradição. É baseado no que a nossa pregação? Ou tudo que a gente prega é evangelho? Tudo que a gente prega é evangelho? Não. Infelizmente, não. Nós vamos ver mais sobre isso. Vamos entrar no conteúdo. O Evangelho, né? O Evangelho é a mensagem central de Deus em sua palavra para os pecadores, e a Bíblia é o registro de Deus deste Evangelho em Cristo, em sua vida, em sua obra, em sua ordem para a sua igreja, aprender, viver e transmitir este Evangelho.
O Evangelho está na promessa do início ao fim das Escrituras, como boas novas, boas notícias sobre a salvação, sobre a esperança, nessa promessa que nós temos, sobre a salvação e o Salvador Jesus Cristo. Sua cruz tem centralidade nessa mensagem. A cruz é a âncora dessa mensagem. Nesse aspecto, ele é o lastro. Todo navio, para ele poder trafegar em alto mar, ele precisa de um lastro, que é todo aquele peso, né? Nunca se perguntaram por que toneladas e toneladas de um navio conseguem flutuar no mar. O nome daquilo é lastro. É aquilo que dá sustentação, né? Que dá o porte para o navio. Tudo é peso pra caramba, assim. O que dá peso para o Evangelho, meus irmãos, é a cruz. Que nós não vamos falar hoje. Vou deixar vocês com água na boca. Quinta-feira que vem vai ser sobre a cruz de Cristo. Nós vamos tocar algumas vezes sobre isso, mas vai ser quinta-feira que vem. A gente vai concluir, né? Vamos lá. Isso aqui a gente não concluiu. O pastor Michael conversou comigo. A gente vai tentar bem rapidinho trazer algumas. Ficou dos outros encontros, tá? Então assim, o que não é evangelho? Essa aqui é uma parte, né? Não é evangelho, né? Não. O que não é evangelho? Não é apenas que Jesus quer ser nosso amigo ou um exemplo a ser seguido, né? Olha só, João 15:14. Vós sereis meus amigos se fizerdes o que vos mando. Então, o conceito de amigo, até dentro da igreja, no mundo é totalmente diferente. Mas até dentro da igreja, às vezes, está meio distorcido. Por exemplo, alguém aqui obedece seus amigos? Creio que não, né? Eu, por exemplo, não obedeço meus amigos. Meus amigos são meus amigos. Não são meus senhores. Então, Jesus é nosso amigo? Jesus é nosso amigo. Mas ele está deixando claro quem é amigo dele. Ele vai dizer, vós sereis meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando. Quem é que são os amigos de Jesus? Quem guarda os mandamentos e quem faz discípulos. Nesse contexto ali. E quem permanece na palavra, no amor e nele. Como o ramo da videira. Então tem várias características do João 15. E João 15 é mais um clamor de Jesus, viu? Porque ele vai repetindo, permaneçam, 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 fiquem, fiquem, fiquem. É um clamor, hein? Porque quando Jesus repete muitas vezes, meus irmãos, não só é evangelho, porque evangelho é repetição de Gênesis a Apocalipse. Porque se ele é um padrão, ele é repetição. A gente vai ver se repetindo a mensagem ao longo de Gênesis até Apocalipse, uma mensagem linear, uma mensagem muito clara, muito interessante. E nesse aspecto, a repetição, o catecoênios, que era chamado antigamente, ele acontece de uma maneira maravilhosa com Jesus. Em João 15, muito claro. Tem versões, mais uma vez, a gente usa a CF, nós temos aqui em James, a RTT, que chega a aparecer 16 vezes esse verbo. Estar, ou o verbo que eu mais utilizo, na verdade, é permanecer. E eu entendo que Jesus, em João 15, ele está clamando. Porque ele está repetindo muitas vezes permanecer. Então, ele está dizendo, permaneçam, permaneçam, permaneçam em mim, na minha palavra, no meu amor, dando fruto. E aí ele vai, né? Então, nesse sentido, João 15 é mais um clamor de Jesus, tá? Então, aqui, a Bíblia mostra que Jesus é Deus. E como um rei, um leão, um senhor do universo, né? Não é nosso igual. Nesse aspecto, meus irmãos, ele não é nosso igual. A gente não pode confundir a nossa relação com Cristo, meus irmãos. Com todo respeito. Ele é nosso amigo. Eu não estou dizendo que Jesus não é nosso amigo. Mas mesmo para ser amigo de Jesus, os termos são dele. E ele é nosso amigo, sim. Viu, Sofia? Jesus é nosso amigão, nosso melhor amigo. Mas Jesus é nosso Senhor. E é nosso Deus, que é nosso amigo. Que se digna ser nosso amigo. Né? O que ele fez como Cristo? Ele veio e fez isso aqui. Né? É isso que Jesus fez. Ó. Se tornou um de nós. Nesse aspecto, ele não quis ser, ele não agiu simplesmente com aquele Deus de glória,
todo-poderoso, né? Mas ele se fez homem. Deus se fez homem. Um de nós. Sem pecado. Pode passar, filha. Ele não é apenas o que devemos viver corretamente, um código moral de regras. Jesus não é isso. Irmão, se é só obedecer, olha só esse pensamento, tá? Se simplesmente é só obedecer e a gente consegue, por meio da obediência, então talvez a gente não precise de outras coisas. Já parou para pensar nisso? Pensa comigo. Se é só tu obedecer os mandamentos, então tu não precisa da graça. Viu que interessante? Porque tu consegue. Só que normalmente quem pensa assim vai incorrer no quê? Legalismo, moralismo. São os fariseus. São esses que vivem hipocritamente. Porque eles acham que, sabe? Tu olha para o cara assim, o cara é nossa, né? Parece alguém perfeito assim, né? Na imagem, tudo, né? Ilibado, moralmente, assim. Nossa, a envergadura moral do cara é algo, até assusta, né? Até meio assim, de né? Eu, um réis pecador, né? Vou chegar perto do... Às vezes pode ser apenas um santarrão, né? Então a gente tem que cuidar isso. Porque seguir a Jesus é mais do que simplesmente obedecê-lo. E a gente obedece, irmãos, porque primeiro a gente tem fé. E aí a gente vai começar através da fé, por meio da fé. Nós nascemos de novo. E nós recebemos na morte e ressurreição de Cristo, no novo nascimento, o Espírito Santo de Deus. E Ele vai nos conduzir com graça. E vai nos capacitar às obediências, que não é por nós mesmos. Vai nos conduzir aos arrependimentos, às conversões de mau caminho. Vai nos santificar, nos vivificar na palavra. Aí isso é obra do Espírito Santo nesse caso. Não basta ser apenas um cumpridor de normas e regras. Isso não é seguir a Jesus, isso não é evangelho. O próprio Jesus várias vezes vai confrontar os fariseus, né? Porque eles se preocupavam tanto com esse rigor, né? Com essa radicalidade desenfreada, desequilibrada. Eles achavam que eles tinham direito, né? Daí ele vai dizer, vocês não são filhos de Abraão, coisa nenhuma. João Batista também, né? Jesus e João Batista, mas vocês não são nem lá na... Vocês não são. Vocês são um filho do inferno, tipo assim, do diabo. É isso que ele vai dizer, gente. Do pai da mentira. Vocês não são filhos de Deus. Porque os filhos de Deus não me tratariam assim. Quem está dizendo isso? Jesus, em João 8. Se tu ler João 8, tu vai entender esse diálogo. Que é lá que ele vai dizer, né? Eu sou antes de Abraão. Nós somos filhos de Abraão. Eles prerrogam um monte de coisa para eles, abrogam ali e tal, né? Então o evangelho é mais que isso, além disso, profundamente, mais do que isso. Essas coisas são resultados, muitas vezes. Obediência, como eu disse, ela é um princípio importantíssimo. Está de Gênesis a Apocalipse, irmãos. Está em toda a Escritura. Não dá para quebrar esse princípio. E sem obediência, sem autoridade. Então, se constitui numa desordem, num desequilíbrio. A pessoa está totalmente perdida, né? Essas coisas são resultados e não o evangelho. Então, a própria prática da obediência não resume, não define o evangelho. Agora nós vamos começar a ver isso aí, pode passar. O falso evangelho, isso aqui a gente viu, né? Na última, uma das últimas, antes que o pastor Michael ministrou. Eu não vou ler esse texto, ele é bem interessante, aquele texto, né, que o mundo e que a igreja liberal tem criado um Deus falso, né? Um evangelho falso e tudo mais. Então, qualquer coisa, depois eu disponibilizo esse texto, tá? Pode passar. O que não é evangelho, né? Alguns erros, né? Quando a maioria dos que pregam o evangelho tem o seu ponto de partida em si mesmos,
e no seu ouvinte, o homem no centro de tudo. A gente falou já em uma das reuniões do antropocentrismo, né? Então, isso é muito atual, viu, irmãos? Essa aqui é a pregação que mais acontece hoje em dia, viu? É a pregação que mais acontece no ponto de vista, assim, bem sincero, eu não entendo isso como pregação do Evangelho. Mas ninguém precisa concordar comigo, mas eu posso sentar com qualquer irmão e conversar bem direitinho sobre isso. O ponto de partida não é o homem, não é. Não é nem sobre ti e nem sobre o ouvinte. É Deus, que é o que a gente tem falado. Deus, homem, Cristo, né, solução, resposta. Então, nesse padrão que a gente tem tentado trazer para os irmãos a compreensão correta. Em toda a Escritura, porque o Evangelho todo em toda a Escritura, como mensagem central da Escritura. Né? Então, ali, quando aqui na segunda parte, quando a pregação do conteúdo do Evangelho acaba apenas com um mero atendimento a este homem antropocêntrico em seus desejos, né? Isso às vezes é motivada, né, pela audiência, pela cultura e necessidade dos ouvintes. Porque às vezes um próprio pregador ele pode estar condicionado ao seu público. Isso é muito comum também. Tem pastores que às vezes por receio da membresia, de perder algum membro, ele vai ali, ele aleja o evangelho, ele adocica o evangelho, ele desfragmenta o evangelho, ele vai lá, tipo a teologia do Fred Krueger, daquela, né? Esquarteja o evangelho, vai dando porçõezinhas incompletas, né? Então, nesse caso, ele serve ao gosto do freguês. Ele mesmo não tem coragem de pregar o evangelho todo, na íntegra, pleno, né? Seja sobre o público que gostaria, ele vai pregar sobre o que o público gostaria de ouvir. Ele já conhece os membros, então ele vai dizer, não vou falar sobre isso, vou falar sobre isso aqui, né? É um buffet, né? Ele vai escolhendo, que a gente comentou um pouco na pregação expositiva, né? Então, o que acontece com isso, irmãos? Não é que é possível, eu não creio que um homem tem poder para transformar o evangelho relevante, para credibilizar o evangelho. Eu não creio nisso, porque ele é o evangelho. O simples fato de ele ser o evangelho é suficiente, vocês entendem? Ninguém faz o evangelho relevante. Mas foi o Billy Graham que pregou. E o Billy Graham é um irmão, amados. O evangelho é o poder de Deus. É a mensagem central da Bíblia. Você não precisa fazer o evangelho relevante. Isso é uma ideia errada de pregar o evangelho. Tu não faz relevante, mas da mesma forma tu não pode enfraquecer o conteúdo do evangelho. Mesmo que tu tente, tu pode enganar as pessoas. Mas tu não consegue enfraquecer o evangelho. Tu pode não pregar o evangelho, inclusive, como pregador, né? Quando a mensagem do evangelho, né, lá em cima, né, contrariantemente, né, promete coisas que Deus não prometeu. Exemplo, quer ver uma coisa, irmãos, muito comum, tá? No evangelho da prosperidade, na teologia da prosperidade, que, né, olha só que comum isso. Quem disse, né? Tudo isso te darei, se prostrado me adorares, né? Foi quem? Ele disse mais, né? Portanto, se tu me adorares, tudo será teu. Quem disse isso foi o diabo. Eu já ouvi. Eu estou dizendo aqui que não é uma coisa assim. Eu ouvi pastores, porque está na Escritura dizendo que isso era evangelho. Não fala do diabo, irmãos. Complicado, né? Vocês entenderam? Então, essa teologia da prosperidade, o evangelho da prosperidade, meus irmãos, vem do diabo. Não tem nada a ver com Jesus. Lembra que Jesus falou? Não trabalhem pelo que perece, mas trabalhem por aquilo que não perece. Não acumuleis riquezas aqui na terra, onde a traça, a ferrugem e o ladrão, né, podem dar cabo, mas ajuntai tesouros no céu. Vocês estão entendendo? Então, aonde Jesus concorda com isso, irmãos? E outra, foi prometido para Jesus, tá?
E ele venceu, né? Aleluia. Ele é vitorioso, né? Aqui vai dar uma apertadinha, né? Não é evangelho. Seu testemunho não é o evangelho. Pronto. No final do curso vou procurar o pastor Maico. Não é, irmãos. Não é. Pode falar todo o teu testemunho. Canta aí os teus 40 anos na fé. Isso não é evangelho. É uma bela história. É um testemunho. Mas não é evangelho. Então tem muita gente definindo o evangelho pelo que não é. Viram onde está o problema? Tem gente fazendo coisas, vai chegar ali, ó. Sua experiência também não é o evangelho, né? Suas obras não é o evangelho. Tem gente fazendo coisas e tentando definir, né? Sempre tem aquele irmão, a gente vai lá e faz alguma coisa que a gente fica feliz, tem galardão, tem alegria. Isso é o evangelho, né? Dá vontade. Quem nunca, né? Quem nunca, né? Tipo, todo mundo é assim, gente. Mas a gente pode fazer isso? Não, irmãos. O evangelho é uma mensagem central. Ela tem um padrão, ela existe na Escritura. Não está escondida. É muito clara a pregação, o conteúdo do evangelho. Então, né? Seu testemunho não é o evangelho, sua experiência não é o evangelho, suas obras não é o evangelho. Ou até uma simples conversa com alguém, né? Não necessariamente você está pregando o conteúdo do evangelho. Comecei a encontrar com um amigo, aí o cara começou a ver, eu dei meu testemunho, estou tomando um café e tudo. Já pregou o evangelho? Eu fico assim, como assim já pregou o evangelho? Eu já estou, né? Veja bem, irmãos. Eu vou mostrar uma coisa para vocês, mas antes eu só vou ler aqui, ó. Nem tudo que falamos para as pessoas do mundo, ou que julgamos pregar a todos, necessariamente e infelizmente, não é o evangelho. Tá? Quando qualquer palestra é extra-bíblica, ou seja, seu conteúdo não está na Escritura, isso não é evangelho. Eu já vi pregadores trazendo, assim, uma baita pregação, meio palestra, assim, e já ouvi as pessoas dizendo, isso é evangelho. Já vi. E não era um conteúdo bíblico, era extra-bíblico. Era extra-bíblico. Aquela mensagem assim, que a pessoa sai se achando o Superman, né? O homem mais perfeito do mundo, né? Que é o contrário, faz a gente ter um entendimento errado de quem nós somos. Pode passar, filha. Filha, vai direto para uma... Eu quero mostrar uma coisa para os irmãos. Aí, olha só, irmãos, eu quero mostrar para vocês como o evangelho, o conteúdo... Eu não estou falando muito assim sobre pregação do evangelho, de repente... Porque nós vamos falar, viu? Eu e pastor Michael, nós vamos entrar na evangelização. É uma outra verdade bíblica saudável. Nós não entramos ainda. A gente só está falando com os irmãos sobre o conteúdo do evangelho. Vou deixar claro também. Agora eu quero mostrar para vocês uma distinção do que é o evangelho. Vocês vão ver na prática agora no texto. Vamos lá. Mateus 4:23. E percorria Jesus toda a Galiléia, ensinando nas sinagogas e pregando o evangelho do reino. Eu vou ter que falar um pouquinho assim, sobre a questão da gramática aqui. Não é a mesma coisa. É distinto. Então está dizendo, e percorria Jesus toda a Galiléia, ensinando nas sinagogas. E aí vem um E, uma preposição de ligação. É outra coisa que ele vai fazer a partir de agora. Não é a mesma coisa. E pregando o evangelho do reino. E depois vem outro E. Olha lá, ó. E curando as enfermidades, que não é evangelho. Curar a enfermidade não é evangelho. Fazer milagres não é evangelho. Porque está aqui, ó, pregando o evangelho, tem uma distinção no próprio texto. Mas não vamos ficar só nesse texto. Ele vai dizer ali, né, olha o 11:14 ali, ó, Mateus 11:14. Jesus respondendo disse, ide e anunciai, e João, a todas as coisas que ouvides e vedes. Então, o que eles ouviram? Eles ouviram Jesus pregando. Lembra quando João Batista enviou os seus discípulos e perguntar a Jesus, tu és aquele que nós esperamos e tal? Eles viram, mas eles ouviram. O que eles ouviram? Olha só, eles ouviram o evangelho. Os cegos vêm
e os coxos andam, e os leprosos são limpos, e os surdos ouvem, e os mortos são ressuscitados. Não é evangelho, são milagres, sinais, prodígios. E aos pobres, o que está escrito aqui? É anunciado o evangelho. Então, o conteúdo do evangelho, o evangelho é distinto. Nem tudo que a gente fala, que a gente faz, é evangelho. Mas como eu e o pastor Michael estamos conversando, o que nós podemos dizer sobre isso é o seguinte, irmãos, é evidências que nós temos o evangelho. Aleluia. A manifestação dessas coisas, porque os sinais acompanham os que creem no evangelho, os que pregam o evangelho. Então, é resultante, é evidência, está no entorno da centralidade, em torno, essas coisas. Os sinais acompanharão os que vão indo e vão pregando. Tem os pés formosos, que anunciam as boas novas, os sinais, a promessa, vão curar, vão ressuscitar, né? Vão batizar, os sinais, as operações, as obediências. Isso é em torno, está no bojo, né? Uma linguagem mais, né? Está no bojo, entendeu? Mas não é o conteúdo. Vamos continuar. Mateus 26, 13. Em verdade vos digo, onde quer que este evangelho for pregado, em todo o mundo também será referido o que ela fez, para a sua memória. Né? Marcos 1, 14 e 15. E depois que João foi entregue à prisão, veio Jesus para a Galiléia, pregando o evangelho do reino de Deus e dizendo, o tempo está cumprido, o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no evangelho. Só que nesses contextos que eu estou lendo para vocês, esses textos aqui, irmãos, tem curas, tem sinais, tem prodígios, tem um monte de coisa acontecendo, irmãos. Que são evidências, são resultantes do evangelho. Daqueles que creram, daqueles que contêm do próprio Senhor, né? Nesse caso, né? Que está ali pregando, manifestando, o próprio Senhor. Marcos 13, 10. Olha que interessante essa expressão de Jesus. Mais importa, vamos lá, ó, mais importa, ele está destacando aqui, o imperativo, que o evangelho seja primeiramente pregado entre todas as nações. Marcos, capítulo 13, versículo 10. Olha o destaque que ele está fazendo. Que importa? É importante que o evangelho seja pregado. Estou falando do fim, né? Estou falando de várias coisas ali. O pastor Michael tem falado direto sobre isso. É importante, irmãos, a gente entender essa distinção, porque ela existe. Isso não é uma criação de alguém. Existe uma distinção do conteúdo do evangelho, do conteúdo da mensagem. Marcos 8,35. Porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, mas qualquer que perder a sua vida por amor de mim e do evangelho, salva-la. Por que ele está dizendo isso? Porque existia uma mensagem que era muito importante para ele, na qual era a missão dele de propagar. No início de alguns dos evangelhos, Jesus começou a pregar o evangelho, Jesus saiu a pregar o evangelho. Logo quando Jesus foi trazido pelo Espírito Santo do deserto, foi tentado por Satanás, Jesus saiu pregando o evangelho. Olha, vocês estão entendendo? A minha comida é fazer a vontade do meu Pai, né? Estavam preocupados, Jesus não comeu ainda, né? E ele está ali, né? E ele diz, não, mas tem uma prioridade, o que importa, né? Obrigado, filha. A minha esposa, na verdade, dessa vez as três me ajudaram. Eu estou em dívida com essa família abençoada, né? Que o Senhor me deu. Não mereço, mas é graça de Deus. Pode passar, filho. Então, não, aliás, volta ali, né? Eu quis mostrar para os irmãos a distinção, volta nos slides antes. Aqui, esse aí que a gente estava, né? O Evangelho, né? O Evangelho é o poder de Deus para a salvação, é a boa notícia de Cristo sobre a má notícia, né? Do homem morto e perdido. Não é um bom conselho diplomático, nós temos dito isso, tu não foi chamado para ser um diplomata, que fica coexistindo, às vezes é muito respeito, né, irmãos? A gente tem muito respeito com o mundo caído, com pessoas que não estão nem aí ofendendo a Deus, ofendendo nossa fé. A gente ama,
Mas o amor não aceita tudo, não. Tu foi chamado para ser profeta, não diplomata, embaixador. Tu representa um rei e um reino. Tu não é um diplomata. Então, às vezes, cuidado com essa... Entendeu? Lembrem, nada contra a verdade, mas tudo a favor dela. Lá em Coríntios, o apóstolo Paulo vai deixar clara a Escritura. Então, a gente tem que sempre lembrar disso. Nós não somos diplomatas, nós somos embaixadores, nós somos profetas. É diferente. A nossa palavra realmente não é nossa, é de Deus. Jesus não veio falar a palavra dele, veio falar a palavra de Deus. Isso é absoluto. Isso é um ultimato. É um pouco forte o que eu estou dizendo, mas é importante entender isso. Tu carrega como um profeta, como um embaixador, uma palavra que é uma verdade absoluta. É um ultimato. Cheio de amor e verdade. E o mundo vai te odiar por isso, Jesus falou. Como guardaram a minha palavra, vão guardar a vossa. Mas saibam que odiaram primeiramente a mim, vão odiar vocês também. João 15. Lembra dos amigos? Um amigo avisando o outro, vão te odiar. Quando tu pregar a verdade. Porque se eu não tivesse vindo e não tivesse anunciado-lhes a verdade, o evangelho, não saberiam que tinham pecado. Mas porque eu vim e anunciei, agora eles sabem que tem pecado, me odeiam, e o profeta Isaías diz, odiaram-me sem motivo. João 15, está tudo ali. Irmãos, é isso. Nós estamos dispostos a ser odiados pelo evangelho? Ou tu quer ser amado pelo mundo? Tu quer ser bem aceito na rodinha, aquela do café, lá da empresa? Não precisa ser um grosso, uma grossa, um deselegante, mal educado. Não estou dizendo isso. Não é sobre isso que eu estou dizendo. Mas tu é portador de que mensagem, meus irmãos? Todo cristão, ele é um missionário, né? Deus mesmo tinha um filho e fez do seu filho um missionário. Se o cristão ele não é um missionário e ele não está disposto a pregar, mas ele se envergonha da pregação, ele não está disposto a sofrer, a morrer, mas ele se envergonha disso, logo ele é impostor. É um impostor. Não é verdadeiro. Porque o nosso primeiro chamado é morrer. Negar a nós mesmos, tomar nossa cruz. E talvez a gente vai passar por esse mundo e nós vamos, pela verdade, pelo amor de Deus, perder muitos amigos. E não tem talvez coisa mais bíblica do que isso. Agora, não saiam fazendo inimigos, eu não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que se vocês forem fiéis a Deus, pregarem o evangelho, é possível que vocês percam amigos. Familiares. Só quem prega o evangelho sabe o que eu estou falando. Familiares. Deixam de te procurar. Não buscam, não se interessam, não se importam mais contigo, porque um dia tu chegou e disse a verdade em amor. Amigos que tu achava que eram teus amigos, foi só tu dizer um não para o pecado, eles nunca mais olham na tua cara. Quem ele pensa que ele é? Não é assim? O evangelho não é diplomacia, mas ele é um ultimato, ele é o poder de Deus, que é dito com graça aos ouvintes, com amor e com verdade. Amém? O evangelho é um diagnóstico, é a última palavra, é a verdade absoluta de Deus para libertar o homem, é o registro de Deus, é o fato, é a direção, é a ordem, né? Não é uma opinião, não é uma opção, não é um achismo, não é uma utopia, uma especulação, muito menos filosofias ou psicologia. Isso aqui são considerações, não é exatamente o registro. São considerações, porque a pregação do evangelho, nesse caso, tu vai dizer o estado do homem. Se tu não disser para a pessoa que a pessoa está a passos largos para o inferno, a pessoa não conhece Cristo, não é salva, ela está indo para o inferno, que pregação é essa que tu está dizendo para ela? Está faltando conteúdo na tua pregação. Ou tu acha que basta ela estar aqui no nosso meio, continuar em pecado, se sentir bem no nosso meio, mas continua em pecado, não abandona o pecado. Isso é evangelho? Nem de longe é evangelho. Isso é cumplicidade nossa, se fosse o caso, né? Porque o evangelho não tolera isso. Ele não tolera tudo.
Ele denuncia e dissipa isso. O erro. Corrige e salva. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação de quem crer. Mas como crerão se não há quem pregue? Como ouvirão se não há quem ligue? Romanos 10. Romanos 10. Pode passar. Né? Pode passar, isso já entrou, né? Aqui é muito importante, dito essas coisas que eu falei, olha só. O Evangelho deve ser a mensagem central das Escrituras de forma equilibrada e justa, porque vem de um Deus justo, de um Deus equilibrado, que é o mesmo Deus do dilúvio e o Deus da salvação, da arca, né? Da aliança depois do arco, do arco-íris também, as duas coisas. É o mesmo Deus, não mudou, tá? Então, o Evangelho tem que ser assim, né? Encontrando a dose certa entre o conteúdo que ele carrega sobre a repreensão e o consolo. Então, ele vai tanto repreender, confrontar, quanto ele vai consolar, esperançar. Ele tem esse equilíbrio, essa é a medida, esse é o desafio. Isso é tremendo, isso é sabedoria, irmãos. Porque isso está muito claro na pregação também. Não precisa ofender alguém. O pregador não precisa ser grosso. Tem pregador que é mais grosso que parafuso de caminhão, né? Não precisa ser grosso, né? Tem que ser sal da terra, não precisa ser sal grosso. É aquela coisa toda, entendeu? Sal, o bom tempero nas palavras, comunica com graça e com verdade. Porque o que dói é a verdade, mas o que liberta e o que salva é a verdade. Se não tiver nessa receita, falando assim uma linguagem bem, a verdade não é evangelho. Então, olha lá, alguém disse que se condenarmos sem dar remédio, né, vamos colocar mais fardos, mais, né, peso, de forma a endurecer o coração dos ouvintes. Isso aqui é muito comum. Quem nunca no afã, né, começou ali, chegou numa pessoa assim, tá, tu vai pro inferno, tal, tu é sem vergonha. A pessoa fecha assim, nunca mais quer te ver, né? Isso não é pregação do evangelho, irmãos. E que Deus tenha misericórdia, para que ninguém se perca por nossa causa dessa forma. Deus tem misericórdia de nós, né? Endurecer o coração dos ouvintes. A dose de medicamento errada pode ser ineficaz, assim como pode matar em excesso. Precisa ser na medida, dose certa. E se encorajarmos os que devem ser repreendidos, vamos ajudá-los a pecar, né? E poderemos virar seus cúmplices, uma vez que eles estavam vivendo enganadamente em paz em seus pecados, quando na verdade estão mortos dos seus delitos e pecados, sem paz com Deus. Isso é evangelho, essa última parte ali. Esse é o diagnóstico do evangelho. Então não basta simplesmente convidar uma pessoa, a pessoa está no nosso meio, aí estamos juntos, né? O famoso estamos juntos, daqui a pouco começa a chamar de irmão, a pessoa não se arrepende, não nasceu de novo, não está nem aí para Cristo, continua, só está assim se sentindo bem, né? As pessoas são chamadas para se sentir bem, meus irmãos. Será que é esse o chamado? Faço um desafio para os irmãos, olhem todo o chamado de Deus, em toda a Escritura. Jesus vai dizer, vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados. Ele está falando para um grupo que ele sofria a opressão de líderes radicais, dos fariseus, que era Hillel e Shammai. Ele encontra, e é possível que ele está dizendo isso para eles. Não, o evangelho não é um conjunto de regras, não é um peso doutrinário. Não, eu sou manso, eu sou humilde, eu vou ensinar vocês, vocês vão ter descanso. Vinde a mim, meu fardo é leve, meu jugo é suave, vinde a mim. Belo chamado. Mas tem outros chamados dele também. Aquele que amar mais a seu pai e sua mãe, seu marido, seus filhos do que a mim, não é digno de mim. Se vocês não renunciarem a tudo quanto tem, vocês não podem ser meus discípulos. Quer dizer, tem chamados de Jesus, tem vários chamados. Então, se encorajarmos, né, somos cúmplices, estão mortos nos seus delitos e pecados, né, sem paz com Deus.
A pregação bíblica, cujo conteúdo contém o evangelho, sempre deve ser equilibrada e inteira, justa. O evangelho exposto biblicamente falará equilibradamente, sem abandonar a inteireza, a completude, né, do padrão bíblico. O evangelho sempre falará às pessoas, sempre falará a pessoas diferentes, em situações diferentes, em lugares diferentes. Mas o evangelho, como conteúdo, é a mensagem que ela permanece, ela não se altera, ela é única, ela é a mesma, de milhares de anos atrás, desde sempre, não mudou, como o nosso Deus, porque representa o nosso Deus. O evangelho não mudou, meus irmãos. A porta não mudou, ela continua estreita, não passou por reformas, isso não é o que digo. É um ditado aí, mas ele serve. Então, o evangelho deve ser, né, ele sempre falar dessa forma, com sabedoria. A mensagem central em toda a Bíblia é o poder de Deus suficiente para a salvação do ouvinte, que escutou a pregação gerando fé, escutou a sua pregação gerando fé, se o conteúdo foi evangelho. Se toda a pregação do evangelho for tão somente para denunciar pecado, falar sobre juízo, condenação ao estado do homem pecador, né, sua depravação, apresentar sempre os aspectos da lei, apenas, sem nenhuma dosagem da graça, da misericórdia e bondade, assim como da consolação, né, através da esperança, na promessa para a salvação, vai dar problema. Esse final ali foi por conta. Vai dar problema mesmo. Que tipo de pessoa nós vamos gerar assim, irmãos? Se por outro lado, se apresentar somente uma mensagem de encorajamento, motivação, preciosismo, né? O amor acima de tudo, lá da graça barata, né? Sem apresentar a realidade do pecado como o problema central do homem com Deus, para com Deus, né? O homem pecou contra Deus, ofendeu a Deus. O homem é digno da ira de Deus, de um Deus justo e santo, que é amor. Ele é digno dessa ira, que é aplacada em Jesus. Vai também gerar problema. A mensagem tem que corrigir e, ao mesmo tempo, o quê? Consolar. É o equilíbrio da mensagem. E como é difícil, irmãos. Eu sei. Mas é importante que seja inteira, justa e verdadeira. Não só partes para atrair. Se alguém se converte porque se emocionou, se sentiu bem, a partir do momento que não se emocionar mais e não sentir mais bem, se converteu, então, é isso? Se ela não foi conduzida até a sua cruz, né? Vem cá, essa aqui é a tua cruz, tem uma cruz para ti, Jesus deixou uma para cada um, pega a tua, né? Tipo assim, quem de nós tem coragem para fazer isso? Ó, irmão, Jesus mandou tomar a cruz, mas aí a gente vai lá, não, é verdade, tu tem razão. E ainda se vira cúmplice, né, do outro, né? Tipo assim, né? Quem nunca, né? Aquela amizade, sabe? Para morrer abraçado, afogado, né? Ou a gente vai ali, irmão, Deus mandou tu carregar a tua cruz. Lembra lá? Marcos 8? Negar a si mesmo. Vamos para a próxima. A mensagem do Evangelho em linguagem clara e objetiva, né? mais profunda e ampla dentro da cosmovisão da teologia bíblica, que a gente já viu. A gente viu lá os atributos de Deus, né? Eu ia pedir para o pastor Michael, porque ele já ministrou aqui com os irmãos um material do Paul Washer, que daí eu ia, né? Eu sei que ele ministrou com a igreja os atributos de Deus. E a gente falou sobre isso na teologia bíblica, inclusive. Deus criador, Deus santo, Deus justo, né? Deus é amor, né? A pregação começa em Deus, lembra? Então, nesse aspecto, o evangelho equilibrado vai começar do ponto de partida certo, né? A cosmovisão de uma teologia bíblica, de uma teologia clara, né? Como o evangelho equilibrado aponta as principais questões que tendem a separar entre si os evangélicos, né? Eu tive que usar essa expressão, e faz soar uma nota de alerta contra o perigo dos extremismos ou desequilíbrios, né? Ao liberalismo teológico,
a ortodoxia morta, que na verdade, ortodoxia morta é ensino ineficaz, ensino morto, ensino que não tem sentido porque não é bíblico. Porque o ensino bíblico, a Bíblia, ela é viva e eficaz. Então, ele sempre vai ser bíblico. Ele sempre vai ser vivo e eficaz. No caso, o ensino. O ensino é a ortodoxia. É a mensagem que a gente consegue ver assim sistematicamente. Não é exatamente o que nós optamos aqui. A gente procura que toda a Escritura ela se explique, ela se descortine pela iluminação do Espírito Santo, da revelação já dada. É isso que ao longo dos anos o pastor Michael tem ensinado, e nos últimos anos a gente tem falado, no último ano aí, né? Último ano e meio, pelo menos, né? Eu sou testemunho e cooperando para dizer isso. Em toda a Escritura existe esse ponto. O Evangelho não deve ser levado, né? Não deve levar o pecador a só ouvir, ou a só pensar, ou só sentir. Porque a ortodoxia morta, irmãos, vai levar a pessoa ao moralismo e ao legalismo, tá? Tem essa implicação aí. A gente não vai se aprofundar nisso. Mas quer ver, uma pessoa que ela só é levada a ouvir, pensar ou sentir, seria um problema também de desequilíbrio, né? Porque toda vez que radicalizarmos dessa forma, fugirmos, né? Nós fugimos da integralidade do Evangelho. Ele transforma a pessoa num sentimentalista, ou sei lá, num sentimentalismo, assim, num experiencialismo. Uma pessoa que ela depende do que ela sente, das suas emoções. A fé dela não tem entendimento, não tem razão. O apóstolo diz, quando vocês forem cantar, quando vocês forem louvar, façam em espírito, mas façam com entendimento. Ele está ali trazendo uma indagação, né? Olha, vocês estão fazendo com entendimento, vocês estão entendendo que é assim, com equilíbrio? É com espiritualidade, né? Espiritualmente, mas é com entendimento. Então, eu estou cantando e eu estou orando. Irmãos, quando a Marina está aqui ministrando, que haja uma graça entre nós, que haja um quebrantamento, que aquilo vire uma oração. Essa é a intenção disso. Sabe? Que isso vire uma oração, que desça daqui, da razão para o coração e vire um sentimento, sim, nesse aspecto. E vire... A gente não é humano, ou a gente é tudo anjo? Então a gente se emociona assim. A gente chora, Jesus também chorou. A gente se quebranta, se arrepende. Arrepender não é chorar, viu? Arrepender é mudar de atitude. É deixar de fazer o que está errado e fazer o que está certo. Ele transforma o coração e a mente das pessoas, o evangelho equilibrado. Essas ouvintes serão compungidas a viver dessa forma, mas existe um perigo em não pregar todo o evangelho, né, de forma integral. Esse exemplo, se você focar somente em sentimentos, apelar só ao coração e emoções, terá um mal gerado, não convertido, mas apenas convencido, ou seja, eis um sentimentalista. Eu tinha escrito isso. Frágil e emocionado. Mas, se você focar somente na mente, pensamentos, na reflexão teológica, acadêmica, fui aqui um pouco, né, na razão, você vai gerar também alguém racionalizado, alguém meio frio, né? Esfriado, mergulhado apenas nas conjecturas da razão, já insensível, né? Sabe aquela pessoa assim, que ela fica muito culta, assim, daqui a pouco ela já não sente mais nada, não se compadece mais com ninguém. Nunca conheceram alguém assim? Eu tive o desprazer de ter amigos assim, que foram estudar teologia e viraram, nossa, insuportáveis. Demorou um tempo para voltar à amizade com eles. Porque foram estudar teologia, mas eles não foram humildes, eles foram orgulhosos e achavam que todo mundo tinha que se prostrar ao conhecimento deles, né? A razão deles. Você gerará legalistas secos, nesse caso da razão, né, de pessoas apenas intelectualizadas, né? Você vai gerar o que com isso? Com esse tipo de pregação desequilibrada? Legalistas secos, duros, insuportáveis. Eu escrevi essa palavra, eu estou usando mesmo. Sem sensibilidade para com o seu Senhor e os seus próximos. A pessoa também esfria com Deus, viu?
Porque ela já não reconhece Deus em mais nada. Daqui a pouco ela já nem está mais crendo que Deus habita no meio dos louvores, como diz a Escritura. Ela tem que virar um Tomé, assim, né? Porque ela está tão... É complicado isso. É o desequilíbrio. Conheçamos em prosseguir o Senhor, equilibradamente. Né? Ó, legalistas secos, né, insuportáveis sensibilidade para com seus próximos. Os experiencialistas e sentimentalistas sem conteúdo, que às vezes são meio ignorantes, né, são leigos e não conhecedores, não sábios, né, eles também vão surgir do contrário da mesma pregação. Porque eles são ensinados apenas a... Como é que é ter o arrepio, né? Ai, hoje o culto estava assim, nossa, tinha uma unção grande no pastor Michael, né? Todo mundo ficou arrepiado, assim. Isso pode ser entendido como um experiencialismo. A pessoa depende que o pregador eleve o tom de voz, ou fale assim. Não é verdade? Como se o evangelho não fosse suficiente, como a palavra de Deus não fosse suficiente, viva, eficaz, transformadora, ao entrar no teu ser, não é nem nos teus ouvidos, é no teu ser. A fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Nesse sentido, precisamos de equilíbrio. Como igreja brasileira, né? O evangelho é inteiro, é completo, é total, ele é verdadeiro, é integral. Se conduzido pelo só Escritura, aqui eu fiz pelo poder e guiado pelo governo do Espírito Santo até o tota Escritura, né? Até toda a Escritura, que eu dei uma, né? Vai acontecer isso, né? Do ódio do mundo para o amor de Deus, da ortodoxia morta ali para uma ortodoxia viva, até a ortopraxia prática do Evangelho, a vida do Evangelho, né? Da teoria para a prática, né? A famosa, né? A vivência, né? Do conhecimento até o fervor. Às vezes falta fervor, às vezes falta lágrimas, de fato. O que nós precisamos no conteúdo, né, para pregar e será membros saudáveis, né, de mentes bíblicos, né, equilibrados, que vão falar para instruir e também que sejam dessa mesma mente, né, que vai gerar fé ao sentido para falarem ao coração, né, não é se compadecendo, mas é se parecendo aqui. Não, perdão, é se compadecendo como Cristo, no caso. Aqui o pregador, ele precisa também, irmãos, se compadecer como Cristo. Abre em João, está aqui, ó. João capítulo 8, do versículo 10 e 11. Que esse texto aqui, pastor Michael, o texto crítico... lembra que o pastor Michael nos mostrou um monte de textos que foram sacados das Bíblias, não da nossa, né, da CF, né, Palavra de Deus. Esse é um dos textos, irmãos. Olha lá, ó. Endireitando-se Jesus, né? Então, eu entendo que essa mulher ela foi jogada, né? Ali os acusadores, lembram? Os religiosos, ali os fariseus, os hipócritas jogaram ela. Jesus, para mim, ele vai ali, ele se inclina, né, e fica com ela, né? Ele não fica com eles. Então, por isso que eu entendo que ele se endireitou. Esse é o entendimento que eu tenho. Então, endireitando-se Jesus e não vendo ninguém mais, porque ele tinha dito que quem não tem pecado, né? Atire a primeira pedra e tal, e do mais velho até o mais novo foram largando as pedras, né? Então Jesus ali na teologia, no conhecimento, resolveu com eles. Agora ele vai alcançar o coração dela. Que agora é ele com ela, não é mais com com aquele, como é que é? Com aquele tribunal farisaico, né? Não vendo mais ninguém, né? Mais do que a mulher, disse-lhe: mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? Ninguém te condenou? E ela respondeu: ninguém. Ninguém o que, irmãos? Senhor. Senhor.
E disse-lhe Jesus, nem eu. Ele podia ou não sentenciar ela? Ele podia. Ele era Deus. Nem eu te condeno. Vai-te e não peques mais. Ele fala o coração dela, irmãos. E as pessoas têm coragem de querer tirar isso da Bíblia, essa passagem. Irmãos, misericórdia. Misericórdia. É isso, né? Pode voltar ali. Pode ir para a próxima. Então ali, ó, Jesus demonstra sensibilidade, equilíbrio. Ele, né, combate os acusadores ali, né, na teologia, no conhecimento, tanto quanto, mas ele também vai, né? Ele se endireita, daí ela também. Então, é Jesus, né? A mensagem do Evangelho, tá. Não é só exortações morais ou lições históricas ou comentários sociais, mas um único e suficiente Evangelho em toda a palavra de Deus. Somos ávidos para justificar nossos pecados contra Deus, mas temos a necessidade de ouvir o Evangelho honestamente, ou inteiramente também. Aquilo que Deus tem a dizer para a nossa salvação. As pessoas que não são transformadas pelo Evangelho querem mudar a mensagem do Evangelho, o seu conteúdo, às vezes tentando fragmentá-lo ou aleijá-lo para se defenderem de quem, irmãos? Quem é que já viu isso? Eu já vi isso. Aqui mesmo, né? Na nossa missão, né? Já contei algumas vezes esse testemunho para os irmãos. Pessoas se defendendo de Deus, já não é mais sobre nós. Somos portadores do Evangelho. As pessoas se defendem de Deus, irmãos. Porque não vem o poder de Deus, que é o Evangelho. E nesse ponto, irmãos, aqui, ó, 1 Coríntios, capítulo 1, deve ser o 18. As pessoas que se defendem de Deus, que elas estão rejeitando a Deus. Eu não olho com tanta pena assim, viu? Está aqui. Olha lá. 1 Coríntios 1,18. Porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem. Mas para nós que somos salvos, é o poder de Deus. Isso lembra alguma coisa, os irmãos? O que é o poder de Deus? O Evangelho de Cristo. De Cristo. O pastor Michael até falou no último, né? Que os irmãos se esquecem, né? O Evangelho de Cristo. Porque há outros evangelhos. Há falsos evangelhos. Uma vez um antropólogo francês veio para o Brasil e fazia a tese de doutorado dele, ele desceu lá no Rio de Janeiro, daí viu o Cristo Redentor, né? E aí foi indo em vários lugares e foi perguntando para as pessoas: você conhece Jesus e o seu Evangelho? As pessoas, sim, pô, Jesus, pô, quem não conhece, pô, o Cristo, pô, mané, o Cristo, né? E todo lugar que ele ia, livraria cristã, todo mundo dizia que conhecia Jesus. Foi na igreja católica, foi numa loja de florais, de Umbanda, tinha lá as estátuas de ídolos, né? Os postes-ídolos, e também tinha lá de Jesus, né? De Maria e tal. E ele foi em todos os lugares, perguntando se as pessoas conheciam Jesus e conheciam o Evangelho. Todas as pessoas, sim. Pô. O taxista tinha um crucifixo, né? Nossa, quem não conhece Jesus? O Brasil, todo mundo conhece Jesus. E aí quando ele voltou para a França, irmãos, ele não era cristão. A nota que ele fez da tese de doutorado dele, ele botou assim: o Brasil é um dos países mais mentirosos que tem. Todo mundo lá diz que conhecia Jesus, eu duvido. Misericórdia. Muito menos o Evangelho. Vale a pena prestar atenção nessa história. Nós conhecemos o Evangelho? Será que nós conhecemos a Cristo? Creio que sim. Creio que sim. Senão nós não estaríamos aqui. Né? Então, se defenderem do próprio Deus. Pode passar, filha. Então, a gente tem falado sobre esse padrão.
né? Pastor Michael e eu. Pastor Michael, na quinta-feira passada, trabalhou a questão da resposta, fé e arrependimento, né? Então, Deus, começa tudo em Deus, né? Lá, Gênesis 1:26, depois vem Gênesis 2, Gênesis 3, o início ali, vem vindo em toda a Escritura, Gênesis 3:15, né? Deus Santo criou a sua imagem o homem, e nós, né, pecamos, nos separamos dele, por amor de Deus enviou o seu Filho para morrer na cruz, amou o seu sangue, cumprindo toda a lei. Jesus ressuscitou dos mortos, né, mostrando o sacrifício que foi aceito por Deus, aplacando a ira de Deus, uma morte substitutiva, uma substituição penal, que é para criminosos, morte de cruz. Ninguém crucifica alguém bonzinho, gente. Entendimento muito equivocado, isso não é romântico. Jesus foi tratado como um criminoso. Ele era justo, que morreu pelos injustos. Mas isso fica para quinta-feira que vem, sobre a cruz. Aqueles que se arrependem, que têm fé e se arrependem, né, de viver longe de Deus, confiam somente, né, em Cristo, no seu sacrifício, na sua cruz, né, pela fé vão obter a graça salvadora, né, por adoção de filhos, e os seus pecados são perdoados eternamente. Glória a Deus, essa é a graça que nos salva, né? Jesus está reunindo um povo santo, um povo dele, que viverá eternamente com ele no seu reino, na casa eterna, com o Pai eternamente, com seus filhos. Pode passar, né? Deus, homem, Cristo, resposta, né? Esse é o conteúdo que nós temos analisado como um padrão. Eu vou passar direto, aqui ele está dentro de toda a Escritura. Pode passar, filha. Isso aqui eu já li em outras reuniões, né, que é aquelas perguntas, né, quem é que criou, né? Às vezes está conversando com a pessoa nem sabe quem criou ela, a pessoa acha que veio de uma explosão, ou que veio de um macaco. É isso mesmo, gente. A Sofia, esses dias na sala de aula, né, uma hora até ela pode dar um testemunho, ela teve que falar para os colegas dela que não, que Deus nos criou. Coisa simples. Existe um Deus criador a quem nós prestaremos conta, um Deus justo, santo, Pai, né? Qual é o problema do homem? O homem pecou, desobedeceu, está em rebelião, está indo para o inferno, merece o inferno, merece a ira de Deus. Esse é o problema do homem, esse é o diagnóstico do homem. Qual é a solução? Somente Cristo pode salvar, o homem não pode salvar. A solução é Cristo. Ele é o Salvador e a salvação. Deus agindo soberanamente, exclusivamente, e só Ele. É atributo só dele. O homem não tem parte nisso. E qual é a resposta? Qual é a minha resposta? Preciso ser salvo? Preciso me arrepender, me converter? Sim, conscientemente. Reconheço meu estado, né? Preciso ser salvo. Esses 4 pontos, né? Deus, homem, Cristo, resposta, é a pregação, né? Dos profetas, dos apóstolos, a gente vê esse padrão em toda a Escritura. Eu vou mostrar bem rapidamente para vocês terem uma noção. Vamos lá, filha, lá naquela... Olha o que a Duda criou. Isso aqui vocês já tinham visto, sobre a promessa de Deus para a salvação, a esperança de salvação, né? Em Cristo, desde lá de Gênesis 3:15, lembram? Né? Pode passar. Isso aqui eu também já tinha mostrado, tinha falado de Abraão, José, Moisés agora, né? Agora a serpente levantada no deserto, né? A promessa da semente da mulher, né? E o nascimento de Cristo. Pode voltar um pouquinho ali, filha. Ó, Gálatas 4:4. Mas vindo na plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho nascido de mulher, nascido sob a lei, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. E porque sois filhos, Deus enviou aos vossos corações o Espírito de seu Filho, que clama, Abba, Pai. Na plenitude dos tempos, Jesus veio e cumpriu. E virá mais uma vez para... Vai sim, né? Pode passar, filha. Isso aqui a Duda desenvolveu com a Aline e comigo, né? Eu até botei aqui, isso aqui eu pedi para a Duda botar, né? Ó, eu não sei se vai dar para entender, a Duda conseguiu botar. Vocês conseguem ver que é uma linha do tempo? É uma linha do tempo, tá?
Então vamos lá, o tipo, o tipo significa a figura de Cristo. Essa questão da promessa, da salvação, da esperança, da confiança, Cristo em toda a Escritura, ele é o centro também, no aspecto que ele é o protagonista do Evangelho. Ele que salva, ele é a salvação, né? Então lá em Adão, aí tem esses textos que vai representar em Adão, ó, Gênesis 1, Romanos 1, Salmo 24, Marcos 13, nós vamos ver a situação de Adão em Deus no sentido que é Deus falando, tipo assim, Gênesis 1, né, 1:26, né, façamos o homem, a criação, Deus criador, que o homem foi criado e o homem tem que prestar conta a esse Deus, que é justo, que é verdadeiro, que é pai. Aí tu vai ver a situação do homem, esse homem é depravado, ele é caído, e sempre na época de cada um. Então tu vai ver o que Deus falou, a presença de Deus, tu vai ver a situação do homem, o estado do homem na época, aqui no caso é Adão, tá? Depois tu vai ver Cristo, a figura de Cristo em Adão, vai até lá Romanos, Coríntios, lá começa em Gênesis, e a resposta de Adão depois da sua família, da sua geração, que nós cremos que Adão e Eva, a princípio, nós vamos poder conversar com eles lá no céu e perguntar, como é que foi isso aí, Adão? E tu, Eva? Tipo assim, né? Não, tô brincando. Tipo assim, né? A resposta. Então, essa linha do tempo é importante. A mesma coisa em Noé, né? Tá aqui. Eu vou disponibilizar depois, né? O Gaúcho, mais ou menos, é o sempre que pede, mas vai estar à disposição de todos, tá? E os irmãos podem conferir esse padrão. Deus, homem, Cristo, resposta. Em toda a Escritura. Eu fiz assim, ó, depois Abraão, ó, mesma coisa. Depois pode passar a filha. José, ó, figura de Cristo, tipo de Cristo. Moisés e Davi. Aí vai lá, Deus, homem, Cristo, resposta. Tá vendo, irmãos? Permeando toda a Escritura, irmãos. Olha que tremendo. Um padrão. Não é um esqueminha, né? Não, é um padrão. Eu estava lendo, eu mostrei para o pastor Michael a leitura que nós fazemos, anual da Bíblia. Nós estávamos lendo um texto. Não me lembro exatamente onde está, não vou fazer isso agora, não tem tempo hábil. E eu mostrei para o pastor Michael que eu mostrei para minha esposa e para minhas filhas, o padrão. Mostrei para elas Deus Criador falando, o estado, Deus falando do estado do homem. O homem estava totalmente perdido ali. Depois a solução que Deus estava dando, o tipo ali de salvação, né? E depois a resposta que o homem e que o povo deu ali. Numa leitura simples, irmão. Eu não lembro nem onde foi, mas tu pode estar lendo uma porção da Escritura lá no lugar e tu vai ver esse padrão. Tu vai localizar, entendeu? Tu vai localizar assim, ó, Deus, homem, Cristo, resposta. É um padrão. Simples. Não é, aliás, não é tão simples. Não vou ser simplista aqui, mas a gente se esforçando, a gente consegue enxergar. José, Moisés e Davi, mesma coisa, pode passar. Isaías, João Batista e Paulo. Tá? Mesma coisa, o padrão, né, da vida de Paulo, o início, quando Deus se manifesta a ele como Deus Criador e tal. Né, Jesus, e depois ele vai falar desse Deus Criador, que ele conheceu através de Cristo. Depois vai falar do estado, né, que Paulo vê, ele mesmo se encontrou e que ele vê os homens. Vai falar de Cristo, né, do seu compromisso, da sua situação e a resposta. Mas é o mesmo padrão, ó, mesmo Deus, homem, Cristo, resposta, no tipo e figura. Até Paulo, pode passar, filha. Né? Aqui a gente pode ver exatamente esse padrão, ó, de Deus, do homem, de Cristo e da resposta, que é algo que eu fiz, por exemplo, na Escritura como um todo. Eu não vou ter tempo agora para fazer hábil isso, vai estar disponível dos irmãos. Pode passar, filha. Agora eu quero mostrar, irmãos, a importância que foi a exposição de Romanos do pastor Michael. Eu ia entrar hoje, mas realmente eu não vou conseguir. Romanos 1-4 contém, né, uma das mais completas exposições do Evangelho em toda a Escritura. É palpável. Eu estenderia até o capítulo 8, na verdade. Dá para ampliar, aprofundar muito mais. Tá? Mas pelo que eu verifiquei, é incrível esse padrão. Deus, homem, Cristo, resposta. É incrível no livro de Romanos. Tá?
Por que isso é importante? Porque a compreensão bíblica do Evangelho é importante, porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. E é o único caminho para que as pessoas, para que os pecadores se reconciliem com Deus Santo. Jesus é o reconciliador, ele tem a palavra de reconciliação, o ministério da reconciliação, que vai embocar no Evangelho que ele pregou e que o apóstolo Paulo pregou, da mesma forma. Não é só isso, mas tudo tem uma igreja que deriva do entendimento do Evangelho, na pregação, no aconselhamento, no louvor, no caso seria na música, no evangelismo, nas missões, o entendimento correto do conteúdo do Evangelho que vai trazer frutos em cada atuação da igreja, tanto no culto público quanto na vida em comum. Agora sim, pode passar, filha. O Evangelho em Romanos, onde nas Escrituras encontramos esse padrão, Deus, homem, Cristo, resposta. Um dos lugares que podemos ver isso com clareza é o livro de Romanos. Tá? Muito claro. Pode passar, filha, para outra que eu não vou... nos primeiros versos do livro de Romanos, o apóstolo apresenta esse padrão, porque eu vou ler direto o versículo e depois vamos para outra. Tá? Porque não me envergonho do Evangelho, do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus, acho que está repetido ali. Poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro o judeu e também o grego, porque nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito, mas o justo virá pela fé. Botei os 2 versículos, pode passar. Agora sim, no Evangelho em Romanos, o livro de Romanos, irmãos, ele é tão especial, porque ele está conectado com toda a Escritura. Aqui na ACF tem as concordâncias, Os irmãos que têm concordância bíblica vão perceber como o apóstolo Paulo, ele se debruçou mesmo e ele, ele fez assim, assim, tipo, ele conectou com tudo. E eu tenho lá uma outra concordância antiga que tem, assim, cada versículo, na ACF, na King James eu não encontro, naquela concordância eu encontro, ela é bem rica, assim, tem muito texto de concordância. A gente mostrou que foi a Marina que botou no ensino nosso, aquelas conexões, são 60 e poucas mil, na palavra, mais de 100 mil, perdão, são conexões diretas. Então, Romanos tem muito a ver com isso, tá? O Evangelho todo, em toda a Escritura. Então, assim, a primeira verdade, Deus, ele deseja que os seus leitores compreendam, porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda impiedade. Não é só isso, mas no livro de Romanos vai trazer esse Deus criador que o homem tem que prestar conta. E todos são culpáveis, ninguém é desculpável, irmão. Meus irmãos, diante de Deus. Deus não inocenta o culpado. O que pecar, morrerá. Na segunda verdade, o homem, nós vamos ver também, estando cheios de toda iniquidade, fornicação, malícia, avareza, maldade, cheios de inveja, homicídio, contenda, engano, malignidade, sendo murmuradores, detratores, aborrecedores de Deus. Aí eu encerrei para poder, Romanos 1, 29 e 30. Tem mais textos, que aqui, Ezequiel 3, 21, Ezequiel 18, 4, 20, e depois Ezequiel 34, 7, vão deixar claro essa questão do homem, segundo o próprio apóstolo Paulo, se utilizando disso. Pode passar. Aí também vai ter mais uma, deixa eu achar aqui a terceira, no próximo, filho. Aqui, Paulo vai entrar aqui na terceira verdade, Cristo, mas agora se manifestou sem a lei a justiça de Deus, no verso 22, do capítulo 3, 21 e 22, Isto é, a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo para todos e sobre todos que creem, porque não há diferença. Entendeu? Para Deus, Jesus Cristo. Ele vai falar da palavra propiciação. Cristo morreu no lugar de pecadores, de modo que eles mesmos não precisassem morrer. Aqui tem o 2 Coríntios 5, 14 e 15, que seria o texto, muito específico sobre isso. E aí pode passar, filha.
Né, a quarta verdade é a resposta, o pastor Michael já falou quinta-feira passada, né, ao Evangelho, a boa notícia, que é fé e arrependimento, no padrão das Escrituras, né? Ali, Deus, homem, Cristo, resposta, tá? E até aqui eu fiz exatamente para os irmãos chegar, o homem deve prestar contas a quem o criou, Deus. O problema do homem é o pecado contra Deus, a solução, né, de Deus, no caso, é a morte na cruz e a ressurreição de Jesus Cristo. Cristo, a fé, a resposta é a fé e o arrependimento. Quinta-feira passada. Deus, homem, Cristo, resposta. Pode passar. Aqui fica a indicação, né? Eu quero que as pessoas cheguem, né? Indicamos abaixo no nosso canal da igreja, né? Brasa Capão, Batista Brasa Capão, no YouTube, para conhecimento sobre o Evangelho em Romanos, a exposição bíblica, versículo a versículo, né? Pelo pastor Michael Scherer, está na playlist. Essa fotinha eu fiz, mas não ficou tão ruim. Então, porque eu quero que fique registrado isso. Porque muita gente não assistiu isso ainda. A importância do livro de Romanos e a conexão que ele tem em toda a Escritura para levar exatamente essas ligações do próprio Evangelho, foi usada até por Cristo no aspecto que Cristo, quando ele chama Paulo, ele faz com que Paulo leve adiante essa mensagem. E foi difícil até para os próprios apóstolos aceitarem isso. Mas mais claramente, mais abrangentemente, assim, falando uma opinião pessoal, com certeza Paulo ele vai destrinchar a mensagem do Evangelho, o padrão bíblico do Evangelho. Por isso a importância disso aqui, por isso que eu fiz questão de frisar a exposição de Romanos. Porque está muito claro todo esse padrão, Deus, homem, Cristo, resposta na epístola de Paulo aos Romanos. Está muito claro, irmãos. Inclusive conectado de Gênesis ao Apocalipse. Está tudo ali, irmãos. Martin Lloyd Jones, teve outros autores, eles chegaram a dizer uma vez que se ficassem só com o livro de Romanos em mãos, seria suficiente. Tem um pregador que diz que só um versículo de Romanos, que ele tinha preferência, seria suficiente. No aspecto que a Escritura é suficiente, faz sentido, mas é toda, né? É toda a Escritura. Essa é a questão, né? Mas um versículo só deveria ser suficiente, né? Será que eu precisava botar tantos versículos? Eu botei um monte ali. Um só deveria ser suficiente, né? Para a nossa fé, né? Pode passar, filho. Pode passar. Essa aí é a última? Tá. As boas novas, né, do cristianismo, né, o verdadeiro evangelho, se for 100% dentro, né, e sobre, e a partir, né, das escrituras, né, de toda a escritura, né, apesar de termos pecado contra Deus, merecendo sua ira, merecendo o inferno, fomos destituídos, né, da presença de um Deus santo, justo, né? Mesmo que a Bíblia nos diga que nós merecemos, né, a eternidade no inferno, Deus olhou para nós. Vários textos, irmãos, principalmente do apóstolo Paulo, a Escritura, tem um mas, né? Nós estávamos mortos, mas recebemos vida em Cristo Jesus, mas Cristo. Repare esses mas, irmãos, esses mas são maravilhosos, assim. Tem muitos versículos assim. Eu até devia ter separado, porque é muito legal tu ler, assim, tu mesmo lê e tu vê, sabe? Falar de uma situação bem complicada do teu estado, mas nos transportou, né? Das trevas para o reino da luz, do Filho do seu amor. Mas, né? Nesse sentido, irmãos, essa é a função do Evangelho. Quando nós temos conhecimento desse conteúdo, nós vamos ter essa aplicação na nossa vida, dessa função, desse mas, né? Com uma exclamação assim, né? Mas, nós éramos como ovelhas desgarradas, cada uma se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor levou sobre si e nos arrebanhou, né? E nos apacentou, mas o Senhor, né? Então, Deus olhou para nós, pecadores, e nos amou, e no seu amor Ele enviou Jesus, seu Filho, né? Jesus,
da própria Trindade, seu Filho, para viver a vida que os pecadores deveriam ter vivido. Adão foi criado perfeito, lá no princípio. Adão era perfeito, Adão e Eva. E morrer a morte que os pecadores mereciam. Quem merecia morrer éramos nós. Morte substitutiva. Qualquer um de nós, pecadores, que depositam a nossa fé em Jesus, o Senhor, né? Que significa confiar nele, se arrependendo dos nossos pecados e convertendo os nossos caminhos, ele salvará. Aleluia. E perdoará os nossos pecados. E considerará, né, um veredito justo ao invés de culpado. Por causa de Jesus, né, da sua obediência, da sua obra, do que ele fez, de quem ele é, irmãos. E não de nós, por nós mesmos, né? Ele nos dará a eternidade com ele mesmo, no céu, mesmo nós merecendo o inferno. Que nós possamos entender sobre essa cruz. Pode vir, pastor, nós vamos falar na quinta-feira que vem, para tentar trazer uma definição apenas sobre isso, né? Se nós tirarmos a cruz da centralidade dessa mensagem, nós esvaziamos o Evangelho. Nossa fé fica vã. E nossa vida perde o sentido, porque nós mesmos temos uma cruz. A nossa, né? A partir de Cristo, com os seus seguidores, né? Então é isso, meus irmãos. Espero que o Senhor continue ministrando o seu Evangelho dia a dia com a gente. E continue gerando em nós, genuinamente, desse Evangelho bíblico. E sempre nos leve à fonte disso. A promessa de Deus está intacta, Deus não mudou. As pessoas precisam saber, ó, o Deus que te criou, Ele tem um propósito para a tua vida. Mas se tu ainda não crê nele, se tu ainda não te arrependeu, tenho uma triste notícia para te dar. Tu precisa te arrepender e crer no Evangelho. Porque tu não pode te salvar. As tuas obras não vão te salvar. Mas Cristo é o Salvador e a salvação. Receba o senhorio dele, receba ele como Salvador, como justificador, como o justo, que se cumpriu a justiça de Deus. E a única resposta que nós podemos dar, meus irmãos, é fé e arrependimento. Diante de tão grande amor e mensagem que é o Evangelho. Amém? Glória a Deus.